Bom dia, galera do SEG, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a nossa aula será da disciplina de redação. Eu sou a professora Débora Borges e o assunto é autobiografia. Nós iremos apenas fazer uma continuação, pois esse assunto ele já foi iniciado na sala de aula. Corre lá, pegue seu caderno, livro didático e caneta. Apenas quero relembrar vocês que na sala de aula nós falamos sobre biografia. O que seria biografia, gente? É um autor escrevendo sobre a vida de outra pessoa. Então, o escritor vai falar em terceira pessoa, do plural, e vai estar falando o quê? Sobre a vida de alguém, ok? Bem diferente das autobiografias que nós iremos lembrar agora. O que significa autobiografia? Auto significa a si mesmo. Bio, como nós sabemos, significa vida. E grafia seria o quê? A escrita. Então, a autobiografia seria o registro escrito da própria vida. Ou seja, uma biografia escrita pelo próprio autor, que seleciona e narra os acontecimentos da sua própria vida. Então, quais seriam as características da autobiografia? No gênero autobiografia, o autor narra em primeira pessoa do singular ou do plural os acontecimentos que selecionam sua própria vida, em geral com o objetivo de caracterizar sua personagem. Então, na autobiografia, todas as autobiografias vão ser escritas em primeira pessoa, ou seja, o eu. Sempre vou falar eu nasci, meu nome é, minha vida, minha família, e assim vai. Então, o que consta nas autobiografias? Normalmente a gente vai encontrar o nome completo. Eu vou estar falando: meu nome é Débora de Castro, o lugar onde eu nasci, minha data de nascimento, onde eu estudei, onde eu vivi, os fatos mais importantes da minha vida, minha profissão, as principais realizações e assim vai. Então, para entender o texto, olha só. Agora nós iremos apenas, como eu falei para vocês, nós já tínhamos falado sobre autobiografia, já tivemos essa aula, já discutimos sobre o assunto, já fizemos até em sala uma autobiografia. Eu li de alguns alunos, de outros não, porque não terminaram. Porém, a aula de hoje vai ser para resolver uma atividade. Então, pegue lá o livro e abra ele na página 46. Nós estamos diante de uma autobiografia. Então, olha só o título. Quem é Zé Losavo Fiduar? Então, nessa autobiografia, ela está respeitando aquelas características que nós falamos ainda há pouco? Olha só. Olha a imagem. Você acha que ele está respeitando as características da autobiografia que nós falamos ainda há pouco? Escrito em primeira pessoa, alguém falando o seu nome, onde nasceu, onde viveu. Parece ser uma autobiografia? Pelas características do que você está vendo? Com certeza não, não é? Então, nós estamos diante do quê? O que parece? Que são questões de múltipla escolha, questões objetivas em que você vai ler e vai marcar. Porém, isso aqui é uma autobiografia muito diferenciada de um autor chamado Flávio de Souza. Porém, se vocês notarem o título, quem é Zé Losavo Fiduar, esse aí é o nome dele. Só que é o nome Flávio de Souza, só que está o quê? Trocada. As letras estão invertidas, ele colocou um outro nome formado pelas mesmas letras que é do nome dele. Vamos ler comigo, por favor. Então, já abriram na página 46? Então, vamos lá. Zé Losavo Fiduar é o nome, com letras trocadas, de Flávio de Souza, que além de escrever livros, escreve, letra A, peças de teatro e roteiro para filmes e programas de televisão, bulas para remédio e texto para caixas de flocos de milho, lista telefônicas e manuais de instruções para computadores. E agora? O que será, gente, que ele escreve? Hein? Como é que a gente vai saber? Segunda, escreveu vários outros livros infanto-juvenis, entre eles Reinações de Narizinho, de Memórias de Emília e O Poço de Visconde, O Reizinho de Mandão, Sapo vira rei, vira sapo, e o rei que não sabia de nada, o álbum de Nino, Eu,
e mim mesmo e Benzé da Floresta. Qual será que é a opção? Terceira, é casado com uma atriz, diretora e figurinista que se chama Araci Cortes, Regina Duarte, Mira Har. Quarta, tem 2 filhos que se chamam Pururuca, Chicharrão, letra B, Leandro e Leonardo, Leonardo e Teodoro. Não sei. Quinta, se fosse um bicho, gostaria de ser um golfinho, uma foca ou um urso? Então vamos agora para a próxima parte do texto. Então, ainda na página 46, tem a segunda parte do texto, que é a questão 6, que ele faz outra pergunta. Se não fosse escritor, autor e diretor de teatro e cinema, gostaria de ser cantor de ópera e trapezista. B, médico e advogado. C, encanador e eletricista. Eu não sei. Sétima, criou, escreveu roteiros e trabalhou como ator no seriado de televisão letra A, Jornada nas Estrelas, Mundo da Lua, Perdidos no Espaço. Última, oitava. Além de ter criado e escrito roteiros para o programa Castelo Rá-Tim-Bum da TV Cultura, Flávio de Souza fez o personagem Tíbio, Perônio, Gato Pintado. Agora, olha embaixo, gente, antes de terminar o texto, o mais interessante, respostas. Ele coloca as respostas agora. Então, não tem como você saber antes, mas agora a gente vai olhar. Então, que obras ele escreve? Letra A. A resposta é a letra A da primeira. Peças de teatro e roteiros para filmes e programas de televisão. Olha, isso aí está falando da vida profissional dele. Ele escreve peças de teatro. Na segunda, pergunta sobre as obras infanto-juvenis. Ele escreveu a letra C. A letra C é o álbum de Nino, Eu e Mim Mesmo e Benzé da Floresta. Então, foi essa obra infanto-juvenil que ele escreveu. Com quem ele é casado? É a questão 3. Ele colocou que 3 é a resposta C. Então, ele é casado com Mira Har. Tem 2 filhos. Como é o nome dos filhos dele na quarta questão? Encontramos aqui a resposta da quarta questão, que é a letra C também. Então, o nome do filho dele é Leonardo e Teodoro. Se fosse um bicho, gostaria de ser? O que ele colocou na quinta? A, B e C. Ele gostaria de ser os 3. Então, ele gostaria de ser um golfinho, uma foca e um urso. Então, a questão 5 tem 3 respostas. Na 6, que outra profissão ele queria ter se ele não fosse escritor? Ele respondeu a letra A, que ele gostaria de ser cantor de ópera e trapezista. Não é estranho? Na 7ª, está falando que ele criou roteiros e trabalhou em qual seriado de TV? Qual é a letra? B. Então, ele trabalhou em Mundo da Lua. Também era um programa, gente, que passava na cultura que eu assistia. 8ª, ele trabalhou sendo um personagem no programa Castelo Rá-Tim-Bum. Qual era o nome desse personagem? Letra A, Tíbio. Vocês lembram? Então, olha aqui, eu coloquei para vocês observarem. Esse aí, Tíbio e Perônio. Ele foi o personagem Tíbio, né? E Tíbio e Perônio é o nome de 2 ossos do corpo humano. Eles eram irmãos gêmeos e eles eram cientistas. De vez em quando eles apareciam no programa do Castelo Rá-Tim-Bum, que nem é um programa, gente, é um seriado. Vocês devem conhecer, não é? Tem o Nino, tem uma bruxa que é a tia dele, ele também é um aprendiz ainda de feiticeiro, enfim. Então, nós já lemos o texto, fizemos uma breve interpretação dele, mostrando para vocês que é uma autobiografia diferenciada, é uma autobiografia escrita de formas não convencionais, porque não tem aquela mesma característica de falando onde nasceu, qual é o nome da pessoa. Primeiro que o nome já começa todo invertido, com as letras todas trocadas, não é? Então, é uma autobiografia diferente, escrita por esse escritor. Ele nem começa falando meu nome, não, ele ainda escreve em terceira pessoa. Mas nós sabemos que é uma autobiografia porque é ele mesmo que está escrevendo e ele está falando de si próprio, embora não obedeça às regras de autobiografia que a gente estudou em sala de aula, não é? Então, vamos lá. No livro de vocês, agora na página 47, a gente encontra a primeira questão. Vamos ler junto. Eu coloquei aqui para vocês. Quem tem o livro vai fazer aquele mesmo esquema que a gente fazia em sala de aula. Vocês vão pegar o caderno de vocês, vão colocar em cima a data, a disciplina, que é redação, bem grande, embaixo o assunto, que é autobiografia, e vão colocar correção
página 47. Então, questão 1. Para contar um pouco da sua vida ao leitor, Flávio de Souza inventou 8 questões e com elas mandou uma autobiografia diferente. Volte ao texto e relacione cada uma das questões a um dos temas a seguir. Diga. A questão 1 relaciona-se ao tema C. Então, olha o que ele está pedindo para você, gente. Ele já te deu a resposta. Que a questão 1, olha, o bicho que gostaria de ser. Você vai ter que voltar na questão para ver qual é a numeração em que ele está falando sobre bicho. Bora lá dar uma olhada? Então, se vocês notarem bem aqui, vocês vão ver que ele fala sobre bicho na questão 5, não é isso? Na questão 5 que ele está falando sobre bicho. Então, você vai pegar e vai colocar primeira questão, letra A resposta é 5. Letra B, nome do personagem representado por ele no programa Castelo Rá-Tim-Bum. A gente viu. Onde é que fala sobre o programa Castelo Rá-Tim-Bum e que ele era um personagem? Aí você vai lá no texto e vai olhar que ele fala sobre isso na questão 8. Então, você já sabe que a letra B é 8, não é isso? Pois é, mas a gente não vai falar sobre todos, mas vocês entenderam o que é para fazer, não é? Você vai pegar cada questão, vai olhar o tema, fala de bicho. Qual a questão que fala de bicho? Aí você vai lá e coloca, é a quinta. Onde é que fala sobre a parte em que ele está falando sobre seu personagem? É lá no 8. Trabalhos desenvolvidos por Flávio de Souza. A gente já sabe que é lá na questão 1 que está falando sobre esses trabalhos. Os livros de infantos juvenis. É o D, é 2. O nome da esposa dele. O nome da esposa dele vai falar lá na 7, na terceira. Então, você vai falar o nome dos seus filhos. Lembra que é o Leonardo e o Teodoro? Onde é que está falando sobre isso? Aí você vai lá e você vai ver que é a 4. Então, você vai fazer uma sequência. Então, você vai colocar do lado A é a letra, o número 5, B é o número 8, C é o número 1, e assim vai, entenderam? Vocês têm que saber fazer isso porque na questão 2, vamos olhar qual é a questão 2. Na questão 2 vai pedir isso para vocês. Então, nessa questão 2, vocês vão precisar deixar 8 linhas. Na verdade, até mais. Vocês vão ter que fazer esse quadro que vocês estão vendo aí. Então, vocês vão colocar, porque não são 8 questões, então vocês vão colocar um embaixo do outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no lado, vocês vão colocar a resposta. O tema correspondido a cada uma dessas questões. A primeira é a C, a segunda é tal. Então, você vai descer o que você acabou de escrever lá e colocar em ordem aqui. Entenderam o que é para fazer? Vamos para a próxima. Só um instantinho. Está aqui a página do livro. Então, na página do livro, responda no caderno. Que questões elaboradas por Flávio de Souza referem-se à sua vida profissional? Se você voltar lá no texto, você vai ver que na primeira questão ele está falando sobre os trabalhos dele. Na segunda questão também está falando sobre as obras infanto-juvenis. Você vai ver que lá no final fala sobre a obra dele que ele fez em Castelo Rá-Tim-Bum, o seriado que era Mundo da Lua. Então, você vai ver que na letra A, ele fala sobre a vida profissional dele nas questões 1, 2, 7 e 8. Então, você vai colocar como uma resposta no lado, entenderam? Quais questões abordam sua vida pessoal? Aí você vai encontrar a questão que ele está falando sobre a esposa dele, sobre o nome dos filhos, que animal ele gostaria de ser. Olha, isso não é vida profissional, isso aí é a vida pessoal dele. Então, você vai colocar quais dessas questões lá, 1, 2, 3, corresponde à vida pessoal dele na letra B. Na quarta questão, questões de múltipla escolha geralmente apresentam uma única resposta correta. Na biografia de Flávio de Souza, entretanto, há uma questão em que todas as alternativas são válidas. Qual é essa questão? Se você for lá olhar, é que ele fala sobre o animalzinho. Lembra quantos animais ele gostaria de ser? Aí ele fala o urso, né, a foca. Então, você vai ver que é a questão 5. E por que ele apresentou todas as alternativas válidas? Aí você vai ver que é porque ele não quer ser apenas um animalzinho daquele. Ele gostaria de ser qual? Todos os 3, não é?
Quinta questão. O título do texto prepara o leitor para a leitura de uma biografia? Justifique sua resposta. Eu falei para vocês que é diferenciado, que começa de uma forma diferente, não segue a estrutura de uma autobiografia, mas a pergunta lá, o título, quem é Zé Losavo Viduá, prepara você para uma autobiografia? Eu acredito que sim, porque se ele está perguntando quem é Zé Losavo Viduá, é como se ele fosse te responder quem é essa pessoa. Então, se ele vai te responder quem é essa pessoa, você acredita que vai falar de alguém. Então, uma biografia. Entenderam, gente? Ele te prepara para a leitura de uma biografia? Te prepara, porque ele está perguntando quem é uma pessoa e você espera que nas respostas ele vai te dizer quem é essa pessoa. Não. Aí ele vai lá na resposta e te enche de mais um monte de perguntas, não é? Diferente. Sexta. Além do ponto de interrogação, que outro recurso desperta a curiosidade do leitor a respeito do assunto? Então, olha só. Ele coloca lá um ponto de interrogação bem no meio do texto, a imagem dele, e ele fala que outro recurso desperta a curiosidade do leitor a respeito do texto. Então, você pode muito bem dizer que ele coloca umas imagens do lado. Se você voltar aqui, você vai notar que em cima da sexta questão, ele está te mostrando, tem um monte de desenhos que provavelmente, bora lá olhar, são os personagens que ele apresentou. Olha só as imagens. Então, o que ele faz para te chamar a atenção? Que outro recurso ele usa além do ponto de interrogação? Ele usa o recurso de colocar imagens para chamar a atenção do leitor. Ele coloca um monte de perguntas ao invés de colocar apenas dizendo quem ele é. Então, isso são recursos que ele faz para chamar a atenção do leitor, ok? Vamos voltar lá para as questões. Só um instantinho, pronto. Opa, voltando. O celular tá devagar. Pronto. Então, nós paramos na sétima. Em que fase da vida do autor se encontra quando escreveu uma autobiografia? Ele estava na infância, na adolescência ou na fase adulta? Gente, ele fala sobre uma esposa, ele fala sobre uns filhos, não é? Ele fala sobre vários trabalhos realizados. Então, você acha que ele era uma criança? Você acha que ele era um adolescente? Ou você acha que ele era um adulto, hein? Provavelmente ele era um adulto, né? Então, justifique sua resposta com a informação do texto. Então, você vai dizer que é porque ele já tem uma esposa, porque ele tem filhos, enfim. Oitava. O autor da autobiografia é escritor, ator, diretor de teatro e de cinema. Pode-se supor que Flávio de Souza gostaria de atuar em outro campo profissional? Justifique sua resposta com informações do texto. Se você for olhar a sexta questão, ele está falando que ele gostaria de ser o quê? Além disso, se ele não fosse o que ele é, ele gostaria de ser o quê? Cantor de ópera e trapezista. Então, ele gostaria de atuar, sim, em outro campo profissional, porque ele mostra o desejo dele em querer ter uma outra profissão, entenderam? E a última questão é: ao optar por escrever uma autobiografia em forma de texto de múltipla escolha, Flávio de Souza criou um texto bem-humorado, que surpreende o leitor, dê pelo menos mais um exemplo de um recurso usado pelo autor para produzir um efeito de humor no texto. Então, além de escrever questões de múltipla escolha, de que forma ele tenta mostrar humor para você no texto? Ele coloca para você o nome dele todo invertido. Pode ser isso, gente, uma das respostas? Então, ele coloca o nome dele invertido, de forma diferente, que não parece um nome de pessoa. Ele coloca também a imagem dos personagens que ele já interpretou. Então, isso também, o título e as imagens também tenta mostrar que é um texto divertido, um texto um pouco mais humorado. Entenderam, gente? Então, eu queria que vocês tentassem, apesar de eu já ter falado quase tudo, que vocês tentassem resolver, ler o texto de novo depois dessa aula, senta de novo, pega o texto, lê, tenta fazer suas próprias interpretações e na próxima, olha só, nós temos aqui um gabarito, mas eu gostaria que vocês primeiro tentassem fazer todas as questões, porque foi bem rápido, não dava tempo de vocês escreverem, só estava mostrando como fazer. E eu coloquei as respostas, mas eu gostaria
que vocês tentassem resolver sem olhar as minhas respostas. Então, coloquem as respostas de vocês e vamos ver se vocês conseguem. Então, olha só, gente. Como eu falei para vocês, o nosso assunto de redação ele já foi concluído. Nós sabemos que vai cair o quê? Poema, nós estudamos em sala, vai cair biografia, autobiografia, lembram? Então, esses assuntos que vão cair na avaliação de vocês. Mas o assunto de redação, embora o conteúdo já tenha acabado, nós ainda temos mais outros exercícios para resolver. Então, nossas próximas aulas de redação também vão ser nesse mesmo formato. Você vai pegar seu livro e vai resolver questões junto com a professora Débora, ok? Então, meus queridos, fique em casa, tchau e muito obrigado. Beijo!